Veste uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Bom dia, salve, salve. Alô, alô, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Deixa eu ver se tem uns melhores. Sejam bem-vindos. Não, piorou. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo, Salomão Cavalcante de Hidrolândia, Sérgio Neres de Goiânia, Marcos Schneider, Márcia Schneider, professor Carlos Eduardo, Raquel Alves, primeira da like, Jaqueline Oliveira, Good Morning Bristol. Raquel Alves, a primeira nos likes. Muito obrigado, Raquel Alves. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Vesti uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Olá, Calado Verônica, Ideraldo Borges de Floripa. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Agora tem até um cheque para a primeira dama. E uma nova gravação para aumentar o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Dulce Costa, bom dia. Vou tomar média pão manteiga. Eugênio Dias, Queiroz é o PC Farias da família do miliciano. Pois é, o Brasil elegeu uma família que tem relações muito estreitas com bandidos, né? Impressionante. Impressionante o que aconteceu no Brasil no ano passado. Henrique Nunes. Como é que as pessoas não viram a fria em que estavam do país e elas próprias, né? Como é que as pessoas não perceberam, né? Até os aliados deles estão percebendo qual é a barra usada. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Depois apareceu um cheque para a primeira dama. E uma nova gravação para aumentar o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Não falta onde Queiroz, o Queiroz já está na festa aqui. Tem mais de 500 cargos lá. 20 continho caía bem. É manchete do Globo. Depois apareceu um cheque para a primeira dama. E uma nova gravação para aumentar o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz.
Mauro Leniaioli, a festa do bagaço laranja. Quanto lixo, quanta porcaria. O Queiroz, que estava achando que estava tratamento de câncer ali, né? Convalescendo e etc. Na verdade está trabalhando, está nativa. Essa gravação que o Globo descobriu, não sei quem levou ao Globo, é de junho, tá agora. O que é essa gravação? O que é esse telefonema? Telefonema para algum parça do Queiroz dizendo o seguinte, ó, tem muito cargo. Vamos arrumar gente aí para preencher esses cargos. E a rachadinha, aí 20 continho caia bem. Então a rachadinha está vivíssima. A rachadinha não acabou, não. O próprio delegado Aldir disse ontem que a rachadinha nunca acabou. Natália Brito, bom dia. Henrique Nunes, bom dia. Então daqui a pouco, detalhes sobre a volta do Queiroz. Queiroz rides again. Luciana Zero, bom dia Brasília. Livaldo Medeiros, bom dia. Américo Fortal, bom dia. Queiroz gerando emprego, isso mesmo, trabalhando para o Paulo Guedes. Diz que não tem emprego no Brasil. Aí, mais de 500 cargos lá, gabinete do Flávio. Ele cita o gabinete do Flávio, né? É a mesma reportagem de ontem, exatamente dos. É que hoje essa reportagem virou manchete. Bom, o que cai, quem cai, não sei, mas o escândalo está aí na praça, né? Não sei se cai, mas isso aí merece uma investigação, né? Se tem um Queiroz negociando cargo no governo, alguma coisa está errada, né? Ele não faz parte do governo. Mas a investigação sobre o Queiroz está parada até novembro. Bom, novembro é... Hoje é 25. Daqui a 7 dias é novembro. Sexta que vem já é novembro. Que é também quando vai terminar o julgamento de ontem do STF, né? O placar de ontem estava 4-3, né? Mas vai chegar a 5-5. Olha aqui. O Toffoli vai votar, que ele é o último. O placar estará 5-5. E ele vai ter que desempatar. Ele já sabe que ele quer desempatar, tanto que está dizendo que ainda não sabe. Ele está pensando no voto dele. Imagina. É um áudio de WhatsApp.
É um áudio de WhatsApp. Muito bem, esse áudio do Queiroz foi no WhatsApp. Não foi no Telegram. Não é Vaza Jato. O áudio de WhatsApp obtido pelo Globo mostra o Fabrício Queiroz dando dicas ao interlocutor sobre como proceder para ser nomeado a cargo no Congresso. Pode indicar para qualquer comissão ou alguma coisa, sem vincular a eles. Família Bolsonaro. Buenos dias, G, Brasil Livre, Reginaldo Lula da Silva. A gente é pai de família, pô, é o Queiroz defendendo a família. Todos eles defendem a família, né? Celso Daniel. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Pedro Nunes Salgado de Lisboa. Bom dia. Helenice da Alemanha. Bom dia. Você está onde, Helenice? Em Berlim mesmo? Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Família Trapo, isso mesmo. É a família Trapo da Record. Otelo Zeloni, Jô Soares, os dois filhos e a... como é que era o nome da atriz? Fugiu agora. Vestiu uma camisa furada. Frankfurt. Helenice de Frankfurt. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Golias, claro, estou esquecendo do Golias, da família Trapo. Tirou foto no Alvorada muito do... Renata Fronze, Mauro Lagnoli, isso mesmo. Lindíssima Renata Fronze, muito boa atriz. Zeloni, Jô, Renata Fronze. O Jô Soares era o mordomo. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Depois apareceu um cheque para a primeira dama e uma nova gravação para aumentar o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Bom, o escândalo Queiroz está de volta. A conversa ocorreu em junho, quando ele já era investigado pela prática de rachadinha. Texto de Max Nunes, Marco Schneider. Família Trapo. A conversa ocorreu em junho, quando ele já era investigado pela prática de rachadinha no antigo gabinete de Flávio, quando era deputado estadual. Queiroz afirmou que mantém sua influência política, o que foi negado por Flávio e por Bolsonaro. Outras manchetes do Globo são os colunistas, né? Manchete que diferencia o jornal do outro são os colunistas. José Lopes, Bom Dia. Diferentes jornais são os colunistas. E o Globo tem os melhores colunistas, eu acho. Bernardo Melo Franco. Ricardo Salles imita o hábito do chefe de semear confronto. E agora chegaram as senhoras falando alto. Pra que falar alto, né? Entre ouvido em campo, 4-3 qualquer time faz. Quero ver 5-0. Esse é o Flamengo.
que ganhou de 5-0 do Grêmio. E daqui a pouco eu falo sobre... Olha aqui, a Rosa Weber, que virou Rosa Luxemburgo. Muito obrigado, muito obrigado. 20 continho ia bem, né? Fala com o Queiroz, que não tem emprego no Brasil, o cara tá oferecendo 500 cargos. 500? Mentira, olha aqui, ó. Tem mais de 500 cargos lá, no governo, e a gente preocupada com o desemprego, você vê? É falta conhecer as pessoas certas. É difícil, né? Tem que ser amigo do que você é amigo do Queiroz. Então, pô, entendeu? Você não conhece as pessoas certas, você fica perdendo tempo trabalhando aqui. Amizade com o Queiroz vale muito. 20 continhos para cada um, pronto. Tem que ser preso. Que mais? Tem que ser em cana, né? Ah, faz tempo, né? Ladrão, Não né? sei o que estão fazendo para deixar esse cara solto. Ele vai ser em cana, eu tenho certeza. Ele vai em cana. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Agora o ministro tá dizendo que foi a ONG que jogou o petróleo no mar. Puta. Quanta mentira, quanta besteira. Mentira, quanta besteira. Vamos ver a manchete. STF se aproxima de vetar prisão em segunda instância. Isso mesmo. O Globo também está prevendo 6-5. Placar está em 4-3, mas são esperados votos a favor do trânsito ser julgado. Que serão os próximos. O trânsito julgado tem 3 votos. Até agora, tem 3 votos. E tem 2 garantistas ainda para votar. Celso de Mello e Gilmar. Então aí vai a 5. Os punitivistas têm 4, mas só tem mais um voto, que é a Carmen Lúcia. Então provavelmente estará empatado 5-5 quando chegar a vez do Dias Toffoli votar. Ministra Rosa Weber, cuja opinião era tida como a mais difícil de prever, vota no plenário do STF a favor da tese de prisão após trânsito julgado. A Rosa Weber ontem virou Rosa Luxemburgo. Até eu me enganei com o voto dela. Mesmo quando ela começou a votar, eu adivinhei, eu achei que ela ia votar pela prisão em segunda instância. Daí ela foi, no fim, votou com a Constituição. Muito bem. Tcharará, quem é essa aqui? Tornando-se o Chile, escreve Alessandra Orofino. Nossos vizinhos chilenos estão submersos. O que ela é? Formada em Economia e Direitos Humanos, cofundadora de Meu Rio. Nossos vizinhos chilenos estão submersos em convulsões sociais graves, que já levaram à morte pelo menos 18 pessoas e a declaração de um estado de emergência, um estado de exceção, que entregou o controle das ruas aos militares. Como costuma ser o caso em situações semelhantes, as razões para a crise são muitas, mas o estopim para os protestos foi o aumento das tarifas do metrô. Bom, isso aí nós já sabemos. A situação do Chile continua a mesma. De dia, as tropas estão na rua, mas confraternizam com a população. À noite, quando tem toque de recolher, as tropas barbarizam. Aí pegam o cara que está saqueando, tratam o cara como bandido, terrorista, atiram. Eu vi ontem um carabineiro atirando a queima-roupa no estudante, assim, a 5 metros. Matou o cara, mas o carabineiro está sendo julgado por assassinato. Está acontecendo isso nas ruas de Santiago e nas ruas do Chile, de várias cidades. Mota escreve: o verde, o branco e o vermelho. Esse é bom, né? Esse é bom para ler e para ouvir. Grande Nelson Mota. Baseado na equação, aspas, o dinheiro da maconha vai para o tráfico, comprar armas e oprimir e matar a população, fecha aspas, o governador acusou quem fumar um baseado no Rio de Janeiro de ser o responsável final
pelas balas que mataram a menina Ágata e outras crianças. Ignorância, demagogia ou má fé? Ou tudo junto? Será que ele não sabe que 22 estados americanos, alguns conservadores, liberaram a cannabis medicinal e recreativa em referendos populares, até agora sem nenhuma consequência grave, além do fim do tráfico e o início de novas e crescentes receitas de impostos, com o Estado em controle de quem compra, quem vende, quem planta e em que quantidade? Embora já movimente 40 bilhões de dólares legalmente nos Estados Unidos, com ações na bolsa, a maconha é droga de pobre, é barata, é natural, é fácil de plantar e não pode ser falsificada. Sim, o tráfico da maconha acaba, mas o problema não é botânico, é químico, com a cocaína, a heroína, a metanfetamina e uma infinidade de drogas sintéticas perigosas e de origem duvidosa, distribuídas por quadrilhas internacionais. E pior, já são 6 milhões de dependentes de remédios tarja preta, analgésicos e opioides que mataram Michael Jackson e Prince. Ricos, famosos e geniais só queriam não sentir dor e dormir. Metáfora trágica dos tempos. Diante desse quadro pesado, a maconha é leve, muito menos danosa do que o álcool e o tabaco, que geram colossais receitas de impostos para o Estado, que gasta boa parte delas com a saúde de alcoólatras e tabagistas. No Rio, o tráfico não é financiado pela maconha, que é barata e dá pouco lucro, mas pela cocaína, que é muito mais rentável, mais fácil de ser transportada, armazenada e falsificada. Como diz Paulo Coelho, que passou pelo inferno branco, aspas, é a droga do demônio, enlouquece as pessoas, dá-lhes ilusão de força e onipotência e aumenta a violência. A maconha não é mais problema nos Estados Unidos. A polícia tem mais o que fazer. E políticos, juízes e policiais corruptos perderam uma boquinha. Grande Nelson Mota. Agora vamos ver a volta do Queiroz. Queiroz rides again. Tem mais de 500 cargos lá. Áudio revela que, mesmo investigado, Queiroz articula nomeações políticas. Está aqui no Globo. A conversa do ex-assessor. Queiroz sugere ao interlocutor como fazer indicações em gabinetes de parlamentares. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara e no Senado. Pode indicar para qualquer comissão ou alguma coisa, sem vincular a eles, entre parênteses, família Bolsonaro. Em nada, em nada. 20 continho aí pra gente cair bem pra caramba, meu irmão, entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e senadores. Pessoal para conversar com ele, faz fila. Só chegar lá e, pô, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Para a gente que é pai de família, cai como uma uva. Talvez ele quisesse dizer cai como uma luva, né? 8 meses de matéria de Juliana Dalpi, Globo. Furo do Globo. Leonardo, bom dia. 8 meses depois de ser exonerado do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, o ex-policial Fabrício Queiroz continua sendo consultado sobre nomeações no Legislativo e admite ainda ter capital político. O Globo obteve um áudio de WhatsApp de junho deste ano, no qual o ex-assessor sugere ao interlocutor como proceder para fazer indicações políticas em gabinetes de parlamentares. Procurado pelo Globo, Queiroz admitiu em nota que mantém a influência
por ter contribuído de forma significativa na campanha de diversos políticos no estado do Rio de Janeiro. Também em nota, Flávio Bolsonaro negou que tenha aceitado indicações do ex-assessor e que mantenha qualquer contato com ele desde o ano passado. Queiroz é investigado pelo Ministério Público do Rio por suposta prática de rachadinha. Em conversa por áudio via WhatsApp no início de junho, Queiroz debate com o interlocutor a situação de cargos que podiam ser usados por aliados no Congresso. No diálogo, ele sugere que as indicações poderiam ser feitas por meio de comissões ou em gabinetes de outros deputados e senadores, e não apenas em cargos vinculados à família Bolsonaro. Tem mais de 500 cargos, cara, lá na Câmara e no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, ou alguma coisa, sem vincular a eles, família Bolsonaro, em nada, diz Queiroz no áudio, para depois completar. 20 continham aí para a gente cair bem pra caramba. Não é bem caramba, né? É um C com asterisco. Na conversa, Queiroz descreve o gabinete de Flávio no Senado como um lugar muito demandado por parlamentares. Em maio, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Flávio alegou não saber o paradeiro de Queiroz e justificou: ele tem um CPF e eu tenho outro. No áudio obtido pelo Globo, Queiroz demonstra conhecer o funcionamento do gabinete do senador e sugere que o interlocutor poderia procurar parlamentares que frequentam o local para tratar de nomeações. O gabinete do Flávio faz fila de deputados e senadores, pessoal para conversar com ele, faz fila. Só chega lá e nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí, saláriozinho bom desse aí para gente que é pai de família, cai como uma uva, diz Queiroz no áudio. Eu acho que cai como uma luva. O líder da rede no Senado, Randolph Rodrigues, estuda apresentar uma representação na PGR para que o órgão se manifeste sobre o áudio. É muito grave. Ele indica que a influência do senhor Queiroz, ao contrário do que tinha sido negado pela família Bolsonaro, continua ocorrendo nos altos escalões do governo, disse o senador. Em depoimento por escrito entregue ao MP do Rio de Janeiro em 28 de fevereiro deste ano, Queiroz disse que tinha uma função que se assemelhava à do chefe de gabinete e que tinha a possibilidade de nomear assessores. No entanto, segundo ele, atuava para gerenciar as questões relacionadas à atuação dos assessores fora do gabinete do deputado. Por isso, os funcionários devolviam parte dos salários para ele, o que permitiria supostas contratações de pessoas que não atuavam na Alerj, e sim na base. Queiroz se prometeu a entregar a lista desses funcionários, mas até o momento isso não ocorreu. Essas contratações não seguem as regras da Assembleia. Como revelou o Globo em agosto, Queiroz conseguiu nomeações para 7 parentes do gabinete de Flávio. Esse número inclui a mulher, 2 filhas, a enteada, uma ex-cunhada, entre outros familiares. Além disso, ele admitiu ser o responsável pelas contratações de Daniele Nóbrega e Raimunda Veras Magalhães no gabinete de Flávio na Alerj. Elas são, respectivamente, ex-mulher e mãe do ex-capitão do BOPE Adriano Magalhães da Nóbrega, investigado por ser o líder de uma milícia que atuava na zona oeste do Rio. Daniele ficou nomeada ao longo de 10 anos e foi exonerada junto com a ex-sogra em 13 de novembro do ano passado, quando o escândalo explodiu. Em 6 de dezembro do ano passado, Queiroz comunicou-se com Daniele por WhatsApp. Em 6 de dezembro do ano passado, Queiroz comunicou Daniele por WhatsApp que ela foi exonerada
porque ambos passaram a ser alvo de investigação. As apurações sobre rachadinha começaram a partir de um relatório do COAF que apontou movimentações financeiras de 1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 nas contas do Queiroz. 10 dias depois da conversa, Queiroz foi para São Paulo iniciar um tratamento de câncer. Ele faltou às convocações do Ministério Público e prestou apenas um depoimento por escrito, em fevereiro deste ano, no qual admitiu que ficava com parte dos salários dos servidores para supostamente efetuar outras contratações. Depois disso, passou 8 meses sem ser visto. Em agosto, a revista Veja divulgou fotos dele no Hospital Albert Einstein. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Depois apareceu um cheque para a primeira dama. E agora uma gravação para complicar o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Deixa eu ver a coluna do meu articulista favorito, Bernardo Melo Franco. O antiministro imita o chefe. Ricardo Salles é um provocador fantasiado de ministro do Meio Ambiente. No ano passado, ele tentou se eleger deputado pelo Partido Novo, com apoio de ruralistas e fabricantes de armas. Na propaganda, exibiu balas de fuzil como solução contra a praga do javali, a bandidagem e a esquerda e o MST. Foi derrotado nas urnas, mas ganhou um cargo no governo. Ao tomar posse, o ministro já havia sido condenado por fraude ambiental em São Paulo. Pouco depois, descobriu-se que ele também falsificava diplomas. Assinou artigo como mestre da Universidade Yale, onde nunca estudou. Na esplanada, Salles manteve o hábito de semear o confronto. Já bateu boca com ambientalistas, cientistas do INPE, servidores do IBAMA e deputados da oposição. Ganhou o apelido de antiministro e virou alvo de um inédito pedido de impeachment. Enquanto ele fabricava polêmicas, o país passou por 3 emergências ambientais: o rompimento da barragem de Brumadinho, a onda de queimadas na Amazônia e o derrame de óleo no litoral do Nordeste. Nos últimos dias, Salles elegeu um novo alvo, o Greenpeace, que tem organizado protestos contra o governo. Na segunda-feira, ele divulgou um vídeo editado para acusar a entidade de não colaborar na limpeza das praias. Depois chamou de terroristas manifestantes que fizeram um ato pacífico em Brasília. Ontem, o ministro tuitou que o navio da ONG estaria próximo ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento de óleo venezuelano. Tem umas coincidências na vida, né? Insinuou. Ele ilustrou a mensagem com uma foto antiga, dando a entender que seria um flagrante atual. O truque lhe rendeu uma bronca do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que cobrou explicações e reclamou da ilação desnecessária. Bom dia, Ibiúna, Daniel Augusto da Silva, bom dia, Valéria. Criticado pela gestão desastrosa, Salles imita o estilo do chefe para se agarrar à cadeira. No auge das queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu, sem provas,
que ongueiros estariam por trás dos focos de incêndio. Agora o ministro ataca os ambientalistas para desviar o foco da tragédia ambiental. PSL pode expulsar Eduardo e até irmão de Bolsonaro. Major Olímpio e Joyce formalizaram um pedido contra integrantes da sigla ligados ao presidente. Matéria de Naira Trindade e Bruno Góes. Em um novo capítulo da guerra de poder no PSL, 5 parlamentares aliados ao presidente nacional do partido, Luciano Bivar, formalizaram um pedido de destituição de Eduardo Bolsonaro do diretório estadual em São Paulo e também a expulsão dele do PSL. A notificação é assinada pelo senador Major Olímpio e pelos deputados federais Coronel Tadeu, Joyce Hasselmann, Abu Ani e Júnior Bozella. Além de Eduardo, eles pedem a destituição e expulsão de Gil Diniz, Tiago Cortes, Otávio Facuri e Renato Bolsonaro, irmão do presidente. O documento foi entregue na quarta-feira ao PSL e registrado ontem em cartório de Brasília. Os parlamentares justificam o pedido de dissolução do diretório e de expulsão por má administração do Regional de São Paulo. Eles também alegam haver desrespeito de estatuto e do Código de Ética e argumentam que houve trocas ilegais e ditatoriais nos diretórios municipais de São Paulo. Segundo o deputado federal Júnior Bozella, sob o comando de Eduardo, o diretório deu início a cobranças de mensalidades irregulares dos filiados. Rachadinha também no diretório? Olha só. Desde o início do ano, o Diretório Paulista não recebe recursos do fundo partidário devido a punições por estar com documentação irregular. O que saiu na Veja? Não vi, a Veja não chegou ainda na banca aqui do meu amigo Alex. O que saiu na Veja? Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Joel Silva Júnior. Silvia Veja está perguntando se eu vi a Veja porque você não viu ou você viu alguma coisa bombástica na Veja? Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Ah, a Veja está dando a capa sobre Celso, Daniel e Lula. Meu Deus do céu. Não vi, não. Bozella afirmou ainda que os filiados do Diretório do Rio de Janeiro se movimentam para apresentar pedido similar para que o senador Flávio Bolsonaro deixe o Diretório do Rio. A notificação deve dar início a um processo no Conselho de Ética do PSL. No texto, os parlamentares pedem ainda que Eduardo tenha 5 dias para apresentar sua defesa. Caso não se pronuncie, pedem punição sob pena de confissão. A ala jurídica do PSL aconselhou o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, a não entrar no embate de tomar os diretórios dos filhos de Bolsonaro. Com base nisso, surgiu a estratégia para que os interessados fizessem representação ao partido. Alala, oh, 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 mas que calor, oh, oh. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alala, oh, 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 mas que calor, oh, oh, oh. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar,
Alala, que escandalo. Folha de São Paulo, Rosa Weber vota, indica a rejeição do Supremo, a prisão após segunda instância. Bom, isso já comentou bastante, né? A Rosa Weber, que virou Rosa Luxemburgo, fez o voto ali, que vai garantir o empate até o voto de Dias Toffoli. O julgamento será retomado só em novembro, portanto daqui a uns 10 dias, 2 semanas, e caberá, ao que tudo indica, ao Toffoli o voto de Minerva. E Carmen Lúcia deverá ser o 5º voto dos punitivistas, que querem a prisão em segunda instância, ofendendo a Constituição. E os garantistas têm mais 2 votos, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Portanto, o placar deverá ser 5-5 quando chegar a hora do Dias Toffoli votar. Nem o Lula fez um jogo tão sujo, afirma Joyce. O Lula não fez jogo sujo nenhum, mas isso vindo da Joyce Hasselman se traduz no seguinte, que o Bolsonaro é pior que o Lula. E isso é pecado mortal para os bolsonaristas. Recém-destituída do posto de líder, tem uma entrevista dela aqui na Folha. Joyce Hasselman se tornou alvo preferencial do clã Bolsonaro nas redes sociais. A Folha, a antiga aliada de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, disse que o que eles estão fazendo é um jogo tão sujo que nem o Lula fez. O Lula não fez nenhum jogo sujo. Eduardo é um menino mimado. Se fosse meu filho, dava 3 tapinhas na bunda dele, resolvia. E ele ficava quietinho. Página A14. Entrevista com Joyce Hasselman na Folha. Alala, que escandalo. Declarações da Joyce à Folha. O presidente da República virou lobista do filho deputado para conseguir eleger o líder. Acho que é a maior humilhação a que um presidente já foi submetido. O Eduardo Bolsonaro é desprovido de massa cinzenta. O que há na cabeça dele é um fígado enorme e ele só age com o fígado. Boa essa frase. Infelizmente, Jair Bolsonaro continua agindo como aquele deputado do baixíssimo clero, que nunca soube fazer uma articulação. Todo mundo sabia que parte desses ataques era fogo amigo. Aí juntei Lé com Cré, né? A próxima sou eu. Lé com Cré, um sapato em cada pé. Lé com Cré, um sapato em cada pé. Isso é do Juca Chaves. Vamos ver a entrevista de Thaís Arbex com a Joyce. Na Folha, Eduardo Bolsonaro afirmou que não dá mais para fazer política com fígado, diz a Folha. Aí a Joyce, mas ele tem o fígado dentro da cabeça, ele não tem cérebro. O Eduardo Bolsonaro é desprovido de massa cinzenta. O que há na cabeça dele é um fígado enorme e ele só age com o fígado. Tanto que estou fazendo uma representação contra ele na Câmara e vou levar até as últimas consequências dos ataques que ele fez. Esses moleques têm de entender que a gente está numa democracia. Se eles querem um autoritarismo, eles que mudem de país. Puxa, Joyce Hasselman. Eles que mudem de país. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai pro Japão, Afeganistão, volta mais não e leva um filhão. Aí a Folha. Há uma avaliação no Congresso de que na semana em que é aprovada a reforma da Previdência, o presidente está mais envolvido na crise do PSL do que na agenda positiva do governo. Aí diz a Joyce, o presidente não entendeu ainda o que é ser presidente. Infelizmente,
Ele não entendeu ainda o tamanho da presidência da República. Infelizmente, continua agindo como aquele deputado do baixíssimo clero, do bloco do eu sozinho, que nunca soube fazer uma articulação, nunca foi líder de nada, nunca presidiu comissão, nunca precisou estabelecer um diálogo para aprovar projetos importantes. Eu lamento muito, porque eu realmente gostaria que o presidente fosse um estadista. Creio que vai chegar o momento em que ele pode até se tornar um estadista, se entender que ele é o presidente, que não é um clã presidencial. O que existe é o presidente eleito. Se qualquer um dos 3 meninos quiserem ocupar a cadeira do presidente da República, que disputem as eleições e ganhem. A senhora foi chamada para falar à CPI das fake news. Fui convidada e vou com prazer. A senhora tem dito que tem muitas informações. Até que ponto essa boa relação que a senhora diz manter com o presidente vai interferir no que tem a dizer? Tem algo que possa prejudicá-lo? Quando você está numa comissão parlamentar de inquérito, você não pode mentir. Eu tenho um juramento e um compromisso com a verdade. Eu vou estar numa CPI e vou dizer aquilo que eu sei. As pessoas me perguntam se eu sabia que havia fake news na campanha. Eu achava que era um pouco de lenda urbana e continuo esperando que seja, porque havia ataques de todo jeito. Eu não sabia exatamente de onde vinha. Comecei a prestar mais atenção e a descobrir que eles eram internos à época da demissão do Bebiano. Eles se intensificaram, atingiram o general Mourão, a ponto de insinuarem que o Mourão colocaria a vida do presidente em risco. Isso é uma coisa muito louca. Todo mundo sabia que parte desses ataques era fogo amigo. Depois que o Santos Cruz, amigo de 46 anos, foi alvo, aí juntei lê com cré, né? A próxima sou eu. É claro que não sou detentora de todas as informações, mas nós conseguimos ter o desenrolar desse novelo de lã. O que eu quero? Que o presidente governe, que o gabinete da maldade seja desfeito, que nós enfrentemos as pessoas e as ideias que não concordamos com a cara lavada. Aí diz a Folha, mas esse também foi um método muito usado na campanha. Aí a Joyce, eu não fiz. Na campanha, por mais que pessoas achem que todos sabíamos de tudo isso não acontecia. Eu viajei algumas vezes com Bolsonaro, fazia todo dia lives para ele, mas nunca tive acesso ao material da campanha, porque havia um núcleo de inteligência ali, e eu não fazia parte desse núcleo. Ou seja, ela não vai denunciar nada da campanha, que é o que interessa na CPI das fake news. Ela vai denunciar o caso dela. A senhora falou sobre perfis fakes que estariam sob o comando dos filhos. Só soube disso agora? Por que compactuou com isso? Não compactuei com nada. É óbvio que quando estou sendo atacada, tenho de procurar quem me ataca. Só numa esquizofrenia, alguém poderia querer que eu investigasse quem estava atacando pessoas de outros partidos. Eu estava fazendo campanha e sempre achei que era um jogo de esquerda e direita. Eu comecei a ficar bem mais atenta quando os ataques começaram a atingir gente do governo. E o trabalho só começou, viu? Porque eu só entrei de cabeça para descobrir quem é quem agora. O que fizeram comigo é surreal. A esquerda não fez isso. Eu tive brigas homéricas com Lula, processei o Lula, ele me processou. O que eles estão fazendo é um jogo tão sujo que nem o Lula fez. Não estou dizendo que é o filho, Cicrano, Beltrano. Estou falando que é esse grupo do ódio. A senhora faz uma autoavaliação de atuação e uso da internet? Acho a internet
Bom, o importante é isso, ela está cada vez mais antibolsonarista, de fato. Cada vez mais afastada do Bolsonaro, só que o que ela vai contar na CPI não terá nada a ver com a campanha, e sim com os ataques a ela. Mas vai denunciar esse gabinete do ódio que atua dentro do Palácio do Planalto, que não é pouco, porque é muitíssimo, aliás, não é? O depoimento da Joyce Hasselmann na CPI vai ser um escândalo. Bom, todo lugar, todas as declarações dela são escandalosas, mas ela fez umas boas hoje. Que Bolsonaro não tem massa cinzenta, no lugar da cabeça ele tem um imenso fígado. Vamos ver aqui, o elemento Lula, escreve Bruno Bogossian na Folha. Os caminhos que se abrem no Supremo para uma possível libertação de Lula acordaram até os políticos mais céticos em relação ao retorno do petista às ruas. Eles sabem que o ex-presidente ainda depende de um conjunto de decisões judiciais para recuperar e manter o direito de ser candidato. Mas é consenso que o jogo partidário e eleitoral mudará consideravelmente. Ainda que não possa voltar às urnas, o petista terá papel de relevo numa esquerda combalida. Na ponta direita furiosa e no desmilinguido centro político, também já existe gente refazendo as contas. Uma eventual vitória de Lula nos tribunais deve dar fôlego à turma do PT, que sustentou a campanha obstinada por sua libertação. Liderada por Gleisi Hoffmann, presidente da sigla, essa ala manteve o discurso quase como bandeira única e agora está disposta a colher os frutos. Os adeptos da doutrina Lula livre guardam mágoa de aliados que não trataram a defesa do petista com prioridade. Se o ex-presidente estiver disposto a buscar protagonismo num campo de esquerda ainda esvaziado, pode reeditar o choque interno, que acabou isolando personagens como Ciro Gomes em 2018. Na outra ponta do espectro, a direita bolsonarista não consegue disfarçar a satisfação de ver Lula nas ruas novamente. Encarcerado e tratado como ameaça, ele rendeu impulso a Bolsonaro para chegar ao Planalto. De volta ao jogo político, ajudará a aglutinar o eleitorado antipetista de modo contínuo. A expectativa de reedição dessa polarização causa pânico a grupos políticos que buscaram centro na última campanha presidencial. Se encontrarem como antípodas, não sobrará mais espaço. Quem aposta em Luciano Huck, por exemplo, que absurdo, apostar em Luciano Huck, acha que o global, com jeito de bom moço, pode ser engolido num ambiente radicalizado. Restaria a João Dória gritar bordões antipetistas com mais vigor que Bolsonaro. Embora muitos dirigentes duvidem que isso seja possível. Pensar em Luciano Huck como candidato a presidente é ridículo para ele. Um cara sem nenhuma experiência política, sem nunca ter sido vereador, deputado, governador, prefeito, nada, vai querer ser presidente da República. É ridículo até para ele. E vejam bem, ele não começou na Globo, por exemplo, né? Ele começou na Bandeirantes, foi subindo aos poucos. E agora vai querer ser presidente da República direto. Márcia Gonçalves, como está? Carlos Alberto Oliveira, como está? Vamos ver a coluna Painel da Folha.
dando sopa para o azar. O calendário elástico imposto pelo presidente do STF, Dias Toffoli, ao julgamento que pode dar cabo da prisão em segunda instância, começou a preocupar juristas que acompanham o tema. A avaliação é a de que deixar a decisão em suspenso por ao menos 12 dias abre espaço para que a Corte seja pressionada por fatores externos, como atos de rua ou manifestações políticas. Nesta quinta, Rosa Weber foi alçada ao topo do ranking dos assuntos mais citados do país, em uma rede social. Além do nome da ministra, as expressões STF, Escritório do Crime, e STF, Vergonha Nacional, foram alavancadas pela militância lavajatista no Twitter. Rosa Weber deu um voto que abriu caminho à maioria contra a prisão em segunda instância. Apesar dos protestos na internet, o voto da ministra foi elogiado não só por colegas do Supremo, mas também por membros de outras cortes. Ela resgatou o histórico da jurisprudência, explorou a conjugação do Código Penal com a Constituição e fez firme defesa da vida. Ao perceber que Toffoli ia suspender a sessão para receber comitiva de magistrados dos BRICS, um advogado ironizou. Prioridades. Fez quase como o presidente, que decidiu cortar o cabelo em vez de falar com o chanceler francês. O tema só será retomado em novembro, daqui a 2 semanas. A reaparição de Fabrício Queiroz, informa Mônica Bergamo, esquentou a crise no PSL. Há que se purificar a direita. A sigla vai nessa direção, de higienizar, de não se contaminar com o pessoal da rachadinha, disse Júnior Bozella, do PSL São Paulo, após o Globo revelar áudio no qual o ex-assessor de Flávio Bolsonaro fala de cargos no Congresso. O TRE de São Paulo deve julgar na próxima semana prestação de contas do PSL 2015. O resultado, a análise de falhas no valor de R$ 16.400, interessa ao grupo bolsonarista, que aposta na rejeição e crê que ela reforçaria a tese de que, sob Luciano Bivar, o manejo do caixa é nebuloso. Muito bem. Queiroz vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Vamos ver a Folha Ilustrada. Folha Ilustrada. Depois apareceu um cheque para a primeira-dama e uma nova gravação para gravar o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Mônica Bergamo informa: o julgamento da suspeição de Sérgio Moro deve ser pautado para a segunda quinzena de novembro, na segunda turma do STF. O debate sobre a condenação do ex-juiz, na visão de magistrados da Corte, será menos conturbado caso até lá Lula já tenha sido solto.
A hipótese é considerada provável, já que a tendência é o STF declarar a inconstitucionalidade da prisão depois de condenação em segunda instância, o que levará à liberdade do petista. E Lula não poderá receber advogados nesta sexta para discutir a possibilidade de ser solto. A Superintendência da Polícia Federal será dedetizada e por isso as visitas foram canceladas. Luciano Huck, Eduardo Leite e Vinícius Poit participam do 12º encontro de líderes do Comunitas, não confundir com comunistas. Hoje, no Buffet Fasano. A Mônica Bergman, só isso. E aqui morreu Walter Franco, grande compositor, que escreveu Canalha, em plena ditadura. É uma dor canalha que me dilacera. Canalha! Ele depois fez Cabeça, né? Ganhou o Festival Internacional com Cabeça, que era música só falada. Grande compositor. Morreu aos 74 anos, o mais maldito dos malditos da MPB. O mais maldito dos chamados malditos da MPB. Walter Franco era um paradoxo. Um artista tranquilo, sereno, sempre bem educado, boa praça, mas capaz de despertar polêmicas e reações furiosas, como as estrondosas vaias que o consagraram em 1972, no Festival Internacional da Canção. Foi ali que apresentou Cabeça, uma música adiante do seu tempo. Era música só falada. Bom, então ele morreu ontem, consequências de um AVC. Nos últimos anos, passou por cirurgias cardíacas, mas que não impediram de seguir a carreira. Filho do deputado socialista Cid Franco. Fazia poucos shows, sempre lotados de fãs de várias gerações, e preparava um novo disco, que seria o 7º. O cantor e compositor paulistano sempre foi vanguarda e talvez tenha sido a figura mais moderna da música brasileira nos anos 70, quando lançou ou não seu álbum de estreia. Em 1972, a crítica musical discutiu por muito tempo qual era o disco mais experimental e inovador da época, Ou Não ou Araçá Azul, que Caetano lançou no mesmo ano. Se eu não me engano, esse disco, a capa desse disco do Walter era toda branca e tinha um inseto, uma formiga, uma coisa assim. Eu entrevistei o Walter nessa época, tive uma certa amizade com ele. O choque de modernidade começou no Festival de 1972, quando Cabeça foi rechaçada violentamente pelo público. Uma não canção delirante, com frases musicais interrompidas e versos quebrados, sobrepostos, confusos, como seria uma cabeça de ideias incontroláveis. O júri do festival, composto por Nara Leão, Décio Pinhatari, Júlio Medalha, Roberto Freire e Rogério Duprá, escolheu Cabeça como vencedora. Com as vaias e a presença de censores e militares nos bastidores do evento, ditadura, né? O júri foi desfeito e o prêmio foi para a alegre Fio Maravilha, de Jorge Ben. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz um gol pra gente ver. Isso ganhou de Cabeça. Aqui sim. A repercussão abriu as portas para o álbum de estreia. Na capa branca, apenas uma mosca no centro. Na contracapa, o título, e só. Era o disco Ou Não, exatamente, era a mosca.
letras com influência da poesia concreta, músicas com algo de psicodelia, com espantosa convivência de complexidade sonora e simplicidade instrumental. Cadê o canalha? É uma dor canalha que me dilacera. Cadê? Pátio dos Loucos, Misturação, Revólver, Eternamente, 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 Eternamente. Lembrar de esquecer, esquecer de lembrar, cansar de dormir, dormir, descansar. Coração tranquilo, tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Ah, aqui está o canalha. Canalha rendeu a ele mais vaias poderosas em festival de música da extinta TV Tupi. É uma dor canalha que me dilacera. Canalha! E terminava assim, gritando, canalha! Deixa eu ver quem escreve na última página da Ilustrada. Quem escreve aqui? Ah, não, essa coluna eu não gosto. Bem, meus caros amigos, obrigado por assistirem à primeira edição, ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Por favor, se inscrevam, os que não se inscreverem, compartilhe, quem quiser colaborar com o crescimento da TV Sounic, tem o projeto Catarse, a partir de R$10 mensais, e tem o Superchat, onde vocês podem colaborar a qualquer momento, com a quantia que desejarem. Eu vou ver o que tem na Veja, e se eu achar que vale a pena, eu volto logo mais para ler a Veja com vocês. Tá bom? Ricardo Soares de Carvalho, você chegou tarde, mas daqui a pouco esse vídeo será renderizado e estará na minha página. Tá bom? Leila Durães, Mauro Lenholi, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.